Meninas, vamos começar. Vocês já têm algum contato comigo, né? Acho que de vocês três, tem três pessoas, isso. A Nanda é a que tem contato mais tempo, né? Mas vocês duas também já tiveram algum contato comigo nas sessões experimentais e no processo terapêutico, né? Queria que vocês sinalizassem para mim, para vocês me darem um retorno, um feedback sobre o que vocês aprenderam até agora, a respeito do que a gente falou nas videoaulas, do programa que eu me propus a fazer com vocês. Essa videoaula é a segunda, porém nós fizemos uma videoaula bem extensa naquele sábado, né? Foram o quê? Quase 4 horas de videoaula, então, assim, deu tempo de falar bastante para vocês. Eu queria que vocês me falassem o que vocês aprenderam, o que mais marcou vocês até aqui. Vamos aproveitar que nós estamos em 4 aqui, podemos aproveitar bastante e interagir bastante. Quer falar, Nanda? Fala. Essa videoaula de 4 horas eu não participei, não. Foi aquela que a gente fez o sorteio, eu acho que você pegou um trechinho dela. Eu peguei só um pedacinho. Isso. Eu lembro um pedacinho assim, né? Tudo que você fala, a gente tem que falar assim, você tem total razão, né? A gente fica assim, é sempre assim, né? Mas o que eu tenho para falar é sempre a mesma coisa, Michele. É a fada sensata, né? Gente, é surreal. Eu tenho aprendido muita coisa mesmo. E a terapia me faz ver a vida de outra forma. Foi o que você falou na nossa sessão. A gente só consegue mudar quando a gente tem um espelho e esse espelho fala com você o que você tem que fazer, mas de forma diferente, né? Foi aquilo que a gente estava conversando na última sessão. Com relação à maturidade aí de vocês, né? Você quanto casal, você na sua vida profissional, você percebeu alguma mudança? Total. E a gente conversou muito sobre isso. Eu mudei muito. O meu relacionamento mudou muito também, entendeu? Mudou muita coisa. A forma como eu converso com as pessoas, tudo, gente, as meninas, mudou tudo. Eu não sei como que chama as meninas, é a Andressa e Aline, e agora a Elizabeth está com a gente também. Boa noite, Elizabeth. Mudou tudo. Fez total diferença. Terapia é a melhor coisa que eu faço na minha vida. Deixaria de comer para fazer terapia. Falo com vocês. Vale muito a pena. Obrigada, Nanda. E você, Andressa, quer falar um pouquinho sobre essa experiência que você está tendo? O que você já conseguiu colocar em prática? O que já melhorou para você? O que você aprendeu até aqui? Boa noite. Bom, então, na verdade, eu estou bem surpresa, né? Eu te falei isso naquele dia, porque eu já fiz terapias e tudo, mas eu acho que a sua maneira de trabalhar eu nunca tinha tido a oportunidade de conhecer. Então, no primeiro dia que eu tive um contato com você, eu já fiquei totalmente surpreendida. Tipo assim, você falou coisas que a gente sabe que é realidade, mas no primeiro contato você falar aquilo eu achei totalmente surpreendente. E na nossa aula que a gente fez de 4 horas lá de aula, nossa, para mim foi totalmente impactante. Porque a gente sabe que não é fácil lembrar coisas do passado, né? E voltar lá no tempo, nas coisas que te feriram, aquelas coisas todas. Mas você me trouxe a esperança de que isso tem cura, entendeu? Porque, tipo assim, eu fazia terapias e tudo, mas ninguém nunca tratou esse passado meu, que eu sei que eu preciso de tratamento.
Então, assim, eu tô gostando demais. Tudo que você fala é válido, tudo que você fala faz sentido. E é isso aí. Eu tenho certeza, eu falo isso pra Aline, que a Aline que me indicou você, eu falo pra ela, Aline, eu vou, com certeza, quando passar esse negócio de coronavírus e eu me estabelecer financeiramente, eu vou colocar a prioridade de estar fazendo terapia com você, com toda certeza do mundo. Que bom. É importante para mim saber que assim, as videoaulas, o material que eu tenho disponibilizado, por enquanto ainda não está dando para poder disponibilizar muita coisa, porque eu estou com um tempo bem corrido, mas eu já estou providenciando uma forma de colocar mais material no nosso canal. E para mim é importante saber que com esse material já tem feito alguma diferença, né, para quem está utilizando. Isso é muito importante. Muito obrigada, tá? E você, Aline? Bom, eu, igual eu já te falei, né? Eu já tive contato com 2 outras profissionais, porém nenhuma tratou do meu passado. Meu caso é igual ao da Andressa. Tanto que a gente até comenta isso quando a gente está junto, a gente comenta muito disso. Porque eu já tive um profissional que tratava, assim, o meu presente e o meu possível futuro, entendeu? Mas tem traumas que a gente traz da infância. Então tem que ser tratados, como você explica pra gente conseguir prosseguir. E as minhas sessões que eu tenho feito têm me ajudado muito. Eu acho assim que terapia é tudo, porque a gente estando com a mente confusa, a gente não consegue fazer os nossos objetivos que a gente quer. E para mim a terapia tem me ajudado muito, mas muito mesmo. Muito bom, obrigada, tá? Vamos lá, Elizabeth, fala um pouquinho pra gente. Libera seu microfone aí. Como vai? Boa noite. Tá liberado, tá, né? Oi? Tá liberado? Tá ouvindo? Tá, agora tá, sim. Boa noite, né, para todas vocês. Para mim tá sendo bom, assim, mas agora, assim, essa parte, assim, de conhecer mesmo, né, tudo que você vem ensinando pra gente, tá sendo bom. E eu sei que com a terapia vai me ajudar mais também. Que bom. Mas tá sendo muito bom pra mim, com certeza. Você teve um contato menor, né? Tá começando agora, né? E eu acredito que assim ainda vai se surpreender bastante. Eu sei disso. Obrigada, tá? Obrigada a você. Eu quero propor para vocês agora a gente fazer um exercício. Vocês falaram um pouco aí a respeito dessa questão do passado. E é muito importante a gente saber que não é porque não estamos vendo, e muitas vezes não é porque nós não sabemos que não tem alguma coisa, né, que não existe alguma coisa do passado influenciando o nosso presente, influenciando as nossas escolhas, o nosso comportamento. Então, não é porque a gente não está vendo ou porque a gente desconhece que não existe, tá? E por que eu escolhi esse tema para a gente trabalhar hoje? Por conta de ser semana do Dia das Mães, né? O Dia das Mães foi domingo, portanto, essa semana ainda a gente meio que está comemorando o Dia das Mães, e algumas de nós já somos mães, né? E as que não são estão se preparando para ser. E eu acho importante a gente abordar esse tema, porque é algo que faz parte da nossa vida desde a vida intrauterina, que é a questão da rejeição, né? E aí eu vou falar da rejeição, mas quero falar um pouco também sobre abandono. Então, é rejeição / abandono. E por que isso é tão importante? Dentro da visão sistêmica, a rejeição traz uma dificuldade para a nossa vida, que é a dificuldade do pertencer. E o pertencimento é o que dá força para que a gente faça
coisas, né, para que a gente viva de fato. Então, se eu não me sinto pertencente, eu não tenho força para ir para a vida. E a gente vai falar sobre isso no decorrer da nossa aula. Eu queria que agora, no início, a gente possa fazer um exercício, eu vou explicar para vocês, e é muito importante para que a gente tome a força, né, do feminino, tome a força dos nossos antepassados, das nossas antepassadas, né, para que a gente possa conseguir entender um pouco como é que funciona essa energia na nossa vida. E aí, eu vou pedir para que vocês fechem um pouco os olhos. E existe, para algumas pessoas, uma dificuldade de permanecer com os olhos fechados. E eu vou explicar sobre essa dificuldade na hora que a gente acabar o exercício, tá? Respirem fundo. Liberem o ar pela boca. Mais uma vez. Liberem pela boca. Respirem mais uma vez profundamente. Tragam a visão, né, a tela mental de vocês, a mãe de vocês. Traga a sua tela mental, sua mãe biológica. Imagine que ela, nesse momento, está em pé na sua frente. Se você tiver uma mãe de consideração, uma mãe que te criou, uma babá que foi importante para você, ou a sua avó, né? Muitas de nós fomos criadas pelas nossas avós. Traga essa mãe também à sua frente. Respira fundo. Se imagine como uma criança na frente dessa mãe. Observa como você se sente. Fala para ela, mãe, olha para mim. Mãe, eu estou aqui. Olha para mim. Por favor. Eu sou sua filha. Respira fundo. Fala para ela, mãe, eu sou sua filha. Eu sou pequena. Você é grande. Respira mais uma vez. Observa como você se sente. Se for preciso, diga mais uma vez. Eu sou pequena. Você é grande. Respira fundo. Abra os olhos. Alguém aí se sentiu mal? Se sentiu angustiado? Abre seu microfone, Andrés. Sim, muito. Se sentiu mal? Uhum. O que você sentiu?
Ai, eu tenho muito problema com a minha mãe, entendeu? Em relação a isso. A sentimento de... Nunca me abandonou fisicamente, mas como criança, ela sabia do que se passava com a gente, comigo, com os meus irmãos, e é como se ela não fizesse nada. Então eu me sentia abandonada, entendeu? Eu não... Hoje em dia é como se eu tenho ela perto de mim, mora até próximo à minha casa, mas é como se eu não tivesse. Vocês se falam? Falamos. Mas não tem aquele vínculo, assim... da minha parte e da dela também, acaba que tem um distanciamento, mas a gente não tem aquele vínculo de mãe e filho, entendeu? Carinho, atenção, essas coisas não. E na hora que você fez esse exercício, você conseguiu falar para ela que ela é grande e você é pequena? Consegui com a voz trêmula, mas consegui. Muito obrigada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Elizabeth, quer falar? Não, para mim foi tranquilo. Eu senti segurança da minha mãe na minha infância, não tive problema, não. Uma vez ela até quis me dar para minha tia criar, mas isso não me afetou, não. Eu acho que eu entendi sobrecarga mental para ela, entendeu? Mesmo eu sendo criança, eu acho que eu já sabia. Mas minha tia não aceitou, não. Ela ficou comigo. Mas, assim, ela para mim eu vejo ela, eu admiro a minha mãe, assim, eu vejo força nela também, apesar dos problemas que ela enfrentou, eu vejo muita força nela, eu admiro muito. Tá bom, obrigada. Mais alguém? A Elizabeth colocou uma coisa muito importante, né? Ela falou assim, eu sentia segurança na minha mãe. E aí, em alguns momentos, a gente já conversou aqui sobre a necessidade do ser humano em sempre estar em busca de segurança, né? Existem algumas buscas que nós temos ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa existência, e uma delas é a busca por segurança. E quando a gente é criança, essa segurança fica a cargo dos nossos pais. Principalmente, até uma determinada faixa etária, a cargo da mãe. É a nossa mãe que nos dá o primeiro alimento, a nossa primeira fonte de nutrição é a nossa mãe. E isso acontece quando estamos ainda no útero materno. A gente se alimenta de sangue. A relação do sangue com a vida é muito profunda. E o nosso primeiro alimento é o sangue e o sangue da nossa mãe. Então, não existe uma forma de excluir esse vínculo. Quando a gente rejeita, e aí eu vou falar um pouco agora da nossa rejeição em relação à nossa mãe. Como a nossa mãe é a nossa primeira fonte de nutrição, quando a gente rejeita a mãe, em analogia, estamos rejeitando a nossa fonte de vida, a nossa nutrição. E aí, Bert Hellinger tem uma frase que diz assim: a vida nos trata como tratamos nossa mãe. E por que isso é uma verdade? Porque nós estamos o tempo inteiro em busca de nos nutrir do que a vida oferece. Certo? Nós queremos dinheiro, nós queremos prazer, nós queremos estabilidade, nós queremos riqueza, queremos um futuro brilhante, queremos um bom relacionamento, queremos filhos saudáveis. Isso tudo vem com a energia da vida.
vem para nós com a energia, o fluxo saudável de vida. E a primeira pessoa que nos deu alguma coisa, que nos nutriu, foi a nossa mãe. Então, é com esse objetivo, né, com o objetivo de resolvermos essa questão, curarmos esse relacionamento, que eu propus esse tema aqui, tá? E aí, quando se trata de rejeição, podemos nos sentir rejeitados dentro do útero da nossa mãe. E a gente precisa ter uma diferenciação no sentimento de rejeição, né? O sentimento vivido é uma coisa, o sentimento percebido é outra coisa diferente. E aí, como é que eu vou explicar isso para vocês? Por exemplo, quando a minha mãe ficou grávida, ela pode ter vivido alguns momentos na vida dela complicados. Ela pode, na época da gravidez, da gestação, ela pode ter sofrido algum tipo de trauma, ela pode ter passado por algum tipo de dificuldade financeira, de repente, dificuldade no relacionamento, a própria insegurança em ser mãe. E todos esses sentimentos, né, possíveis, de repente, as mulheres aí que já tiveram filhos vão saber, né? Porque às vezes a gente está grávida, está feliz com a criança, mas a gente olha para o nosso corpo e a gente não se reconhece. As inseguranças são muito grandes, nesse período principalmente, e automaticamente, o fluxo de sangue que vai nutrir essa criança que está lá no útero pode ser diminuído. Pode ser liberado alguns hormônios que vão fazer com que o feto perceba que o útero já não é mais um lugar aconchegante. Então, vai depender da reação e da emoção da mulher. Ela vai passar isso para a criança. Ora, o útero vai estar mais folgado e confortável, quentinho. Ora, o útero vai estar mais frio e menos confortável. Essa sensação que a criança experimenta ainda dentro do útero vai fazer com que ela se sinta rejeitada. Vocês percebem que ela não sofreu uma rejeição? Foi uma percepção de rejeição. Não quer dizer que a mãe, que a mulher está rejeitando a criança. Né? Ela percebeu aquele movimento intrauterino como sendo uma rejeição. E aí a gente pode trazer isso para a nossa vida. Quando a gente é criança, adolescente, na nossa idade de produzir, né, na escola, de aprender, no momento onde a gente está gerando a nossa personalidade. São momentos que a gente pode sim sofrer rejeição, ou a gente pode perceber alguma atitude dos nossos pais, da nossa mãe ou pai, ou da pessoa que está criando a gente, como sendo uma atitude que nos mostra que estamos sendo rejeitados. Tá? E não necessariamente existe uma rejeição de fato. Então, a forma como nós percebemos as atitudes dos outros em relação a nós pode fazer com que a gente se sinta rejeitado sem de fato estarmos sendo rejeitados. E isso
dependendo da sua faixa etária, né, dependendo de quando essa rejeição aconteceu, isso pode ter deixado em você marcas muito profundas. Isso pode ter deixado em você marcas muito profundas, que fizeram, inclusive, que você tivesse traços de personalidade com uma sensação exagerada de rejeição. Quando eu falo exagerada, eu não estou julgando, tá? Estou falando que simplesmente você tem traços de uma pessoa que se sente rejeitada muito mais do que uma outra pessoa que não gerou esses traços lá na infância. Então, tudo isso é possível de acontecer. Eu posso também não ter gerado nenhum traço, não trazer comigo um traço tão forte assim da rejeição, dessa dor de rejeição, e em alguns momentos me sentir rejeitada. A gente experimenta algumas dores existenciais ao longo da nossa vida. E as mais importantes são rejeição, abandono, humilhação, traição. Qual que eu estou esquecendo? Manipulação. Manipulação. São 5 traços. Rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Esses traços de personalidade, todos nós temos um pouco de cada. Alguns têm mais de um e menos de outro, né? E isso molda quem somos hoje. Então, se lá na sua infância essa rejeição ficou mais marcada, você vai ser um adulto que tem um pouco mais de dificuldade de lidar com isso. Certo? Então, a gente tem que lembrar sempre disso, né? É importante a gente saber que a forma como eu vejo o tratamento do outro com relação a mim diz muito mais sobre as minhas necessidades do que, de fato, sobre o tratamento que está existindo ali naquele momento. Então, se, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu quero que vocês me acompanhem aqui, tá? Por exemplo, meus pais chegam de viagem. Eles passaram 1 ano fora. E eles chegaram hoje de viagem. E eu fico muito triste, porque exatamente no dia que eles chegaram, eu estou aqui dando essa aula e eu não posso ir lá recebê-los. E aí eu ligo para eles e falo com eles assim, olha, eu quero muito ir aí. E a minha mãe, antes de esperar a minha explicação, minha mãe vira para mim e fala assim, Michele, eu não quero que você venha aqui hoje. Deixa para você vir no final de semana, porque hoje eu estou muito cansada e amanhã eu vou dormir o dia inteiro. Sexta-feira também eu tenho muita coisa para fazer, tá? E eu não quero que você venha aqui hoje. E aí eu fico revoltada com isso, porque, afinal de contas, foram 1 ano sem a gente se ver. Eu posso entender que ela realmente está cansada e realmente está indisposta para me receber, porque, afinal de contas, ela precisa contar para mim como que foi essa viagem maravilhosa de 1 ano, me mostrar tudo que ela trouxe. Ela quer estar bem disposta para fazer isso, para me dar atenção.
Ou eu posso achar que ela está me rejeitando e ficar revoltada com isso. Ela não quer me ver. Mais uma vez, ela não me quer presente na vida dela. Ela não quer me ver. Vocês percebem como que isso fala muito mais a meu respeito do que a respeito dela? Tá fazendo sentido para vocês? Muito. Então, muitas vezes, a gente se esquece, né, que a gente está lidando com uma pessoa que optou por nos dar a vida. Foi uma opção. Ela poderia, em qualquer momento, ter interrompido a gravidez ou simplesmente ter se cuidado para não gerar uma vida. Mas ela optou por ter nos dado a vida. Então, ela escolheu você. Por isso que a gente sempre, dentro da sistêmica, a gente fala que você é uma vitória, né? Você é a vitória dos seus pais. Porque ela optou, eles optaram por ter você. Ah, mas o meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Eles, né, houve abuso, houve maus tratos, houve uma série de coisas. Sim, mas ainda assim, eles optaram por deixar você vir à vida. E o que eles te deram foi exatamente o que você precisava receber deles e o que eles podiam te dar. Porque hoje, com a consciência que você tem, talvez você não faria da mesma forma com seu filho. Mas o que a gente esquece é que a gente só é quem a gente é por ter sido criado da forma como a gente foi. E foi por causa disso que a gente chegou até aqui, que a gente é quem a gente é hoje. Tá? Então, eu escuto muito, né? É muito frequente, é muito comum uma comparação, né, que a gente sempre faz. Meus pais gostam mais do meu irmão, da minha irmã, do que de mim. Minha mãe dá mais atenção para minha irmã do que para mim. E aí, eu preciso observar se eu tenho um senso de competição. Se é da minha personalidade estar sempre em competição com os outros. Competir por espaço, competir por atenção. Ou se é realmente, né, a preferência dela por um ou por outro. Será que não sou eu que estou sempre necessitando, né, de estar ocupando o espaço de destaque? Será que não sou eu que quero isso? Ocupar esse lugar de destaque na vida deles? Ser percebido, ser visto por eles? E eu sempre faço um exercício nos treinamentos, né? E também nas terapias, que é o seguinte, e eu vou pedir para que vocês anotem aí, para que vocês façam esse exercício e me conte lá eu preciso que vocês comentem, para que a gente possa ter assunto para tratar aqui, tá bom? Você vai fazer uma reflexão para poder responder essa pergunta. Você vai completar uma frase, tá? Para eu ser feliz, para que eu seja verdadeiramente feliz, ou para eu ser feliz, eu deveria 3 pontinhos, tá? Para eu ser feliz, eu deveria 3 pontinhos. Anotem para mim, eu vou dar uns minutinhos para vocês, 5 minutinhos, tá? Para vocês pensarem aí e anotarem para mim, para a gente poder falar um pouco sobre isso aqui. Para eu ser feliz,
verdadeiramente feliz, eu deveria... O que você deveria fazer, ser ou ter para você ser realmente feliz? O que, caderninho azul? Sim. Aline, fecha seu áudio, por favor. Ah, desculpa, Michelle. Eu vou sair da aula, Michelle. Por quê? Oi? Eu não estou te ouvindo. Abre seu áudio. A pergunta é tão simples e difícil de responder. Sim. Porque é difícil. Muito. Eu deveria ser, fazer ou ter, né? Para eu ser feliz, eu deveria... Responda aí algumas coisas, né? Duas, três coisas que você deveria ser, fazer ou ter para ser feliz. Conforme for acabando, libera o áudio e fala para mim o que você escreveu. Acabei. Então me fala, o que você escreveu, Ananda? Para eu ser feliz, eu queria ter uma família unida, ter uma vida financeira bonada e viajar todo mês. Para qualquer lugar do mundo. Tá ótimo. Pouca coisa. A gente está trabalhando aqui com sonhos, então não tem limite, meu amor. E hoje, para você ser feliz hoje, o que você precisa? Algo palpável, né? Que está perto de você. Palpável, hoje. Agora, sim. Não sei, Michelle. Pensa um pouquinho aí. Vamos lá, Aline. Você liberou o seu aí? Fala para mim. Sim. Bom, no momento eu penso assim, que eu queria ser aceita pelos meus pais e pela minha irmã, com mais amor e poder viajar sempre. Com a minha família, né, o meu marido, a minha filha, sempre incluindo eles. Mais alguém? Fala para mim, Andressa. Eu coloquei liberar perdão, de verdade, sem ser da boca para fora. Ser mais segura comigo mesma e acreditar em mim. Tá. Vamos lá, Elizabeth. Para mim, ter um relacionamento melhor com meu marido. No Norte Gaúcho, eles também precisam ter cuidados. Tá bom, pode fechar seu áudio. Ananda, pensou em mais alguma coisa? Depois da Andressa, minha filha, eu não vou falar mais nada aqui. Já era. Nossa, humilhou todo mundo! Que isso? Nossa, ó. Fica caladinho, melhor. Então vamos lá. Aprender a perdoar, nossa. Tá certo. Fecha seu áudio aí. Vocês conseguem perceber que, na maioria das vezes, os pedidos
de vocês, os desejos, né, os nossos desejos estão diretamente ligados à parte da aceitação? Sermos aceitos? Fazermos parte do nosso próprio sistema? Eu quero ter uma família unida, eu quero ter grana. Para que eu quero ter grana? Eu quero ter grana para as pessoas gostarem de mim. Para eu poder comprar um carro importado, um carrão, e parar na porta do meu pai, da minha mãe, e ela ver que eu fui capaz de conquistar aquilo. Né? É mais um plano de vingança do que realmente de projeto de vida, né? De prosperidade. Conseguem perceber? Eu quero perdão. E aí, assim, nessa questão do perdão, que a gente vai trabalhar aqui também isso, né? Eu não tenho como perdoar meus pais. Se vocês estão em busca de perdão, de perdoá-los, isso não vai ser possível acontecer. Por quê? Por uma simples questão. Lembra que eu falei que no nosso sistema a gente é obrigado a obedecer uma ordem, uma hierarquia. E nessa ordem, nessa hierarquia, os meus pais sempre estão acima de mim. E eu não tenho como perdoá-los porque eles estão acima de mim. O perdão não sobe escadas, né? O perdão vem de cima para baixo. Então, não cabe perdão na relação de casal, não cabe perdão na relação filho, filha, pai e mãe. Eu costumo dizer que quem perdoa é Deus. A gente não tem esse poder. A gente pode aceitar. Aceitar como foi. Se eu verdadeiramente aceito como foi, se eu ainda preciso perdoar, é porque eu não aceito. Eu não aceito como foi. Eu queria mudar aquilo que fosse diferente. E eu só posso aceitar como foi, né? Aceitar a minha criação como foi, o que os meus pais me deram, se eu consigo perceber que eles só tinham como me dar o que eles me deram, que não poderia ser diferente. E quando a gente fala, muitas vezes a gente usa isso na vida, né? A gente só dá aquilo que a gente tem. Isso é a maior verdade do mundo. E os pais, o amor não tem como ser medido. No caso que eu falei aqui de irmãos que sentem que meu pai ama mais um do que outro, né? Minha mãe ama mais um do que outro. Isso não tem como ser medido. O que acontece é que os nossos pais, eles dão para cada filho o que aquele filho precisa, exatamente o que aquele filho precisa, nem mais nem menos. Como cada filho é diferente em essência, não somos iguais, cada um tem necessidades diferentes. E se eu consigo aceitar isso, aceitar como foi, eu consigo me entender, né? Me organizar nesse sistema e olhar com compaixão para eles. É o olhar com compaixão, é a empatia. Não cabe perdão. Nós vamos falar um pouco de pais separados, por exemplo, né? Ou pai, mãe que faleceu, ou que abandonou. Quando acontece, você é criança e o seu pai ou mãe morre ou separa, eles se separam e um dos dois fica com a criança, o outro vai embora e vê esporadicamente a criança. O que acontece de fato?
a criança, ela entende que os pais a abandonaram. Uma criança não tem como saber, né, que o pai e a mãe se desentenderam por questões deles, e aí um dos dois foi embora, porque o relacionamento não estava bom. A criança não percebe dessa forma, ela percebe o abandono. E se o pai ou a mãe falecer, ela também não entende uma morte. Uma criança de 3, 4 anos, 7 anos, que seja, ela não entende morte, ela entende abandono. Né? E aí eu não sei se esse é o caso de vocês, mas com certeza conhecem pessoas que têm essa dor muito forte e às vezes nem sabe de onde que vem. Né? Porque o meu pai, por exemplo, faleceu quando eu tinha 3, 4, 5 anos. Hoje, como adulta, eu sei que ele não teve culpa. Mas lá naquela época, lá atrás, eu não entendia dessa forma. Eu me sentia abandonada. E lembra que eu falei no início da aula, não é porque eu não estou vendo, não é porque eu não me lembro que não existe. Isso está dentro de mim. Nós, seres humanos, somos, por natureza, as criaturas que mais precisam de atenção, afeto e cuidado. Nós precisamos em maior quantidade e por muito mais tempo do que qualquer outra espécie de ser vivo. Qualquer outro animal, né? Você vê o cachorro, com 40 dias o cachorro está fazendo o quê? Correndo e indo embora para adoção, para outra casa. Gato, mesma coisa, qualquer animal. É no máximo 40 dias, depois disso tá por conta própria. Né? Alguns mamíferos demoram um pouco mais, precisam, né? Outros, por exemplo, os pássaros, precisam aprender a voar. Não sei quanto tempo um pássaro leva para aprender a voar, mas no máximo, né, o tempo dele poder prover a comida dele sozinho e já é o suficiente. Nós, seres humanos, não somos assim. Muitas de nós chegamos à vida adulta ainda dependendo dos nossos pais. Né? E o que eu vejo muito hoje são pais abrindo mão das suas vidas em prol dos filhos e lá na frente pedindo que os filhos abram mão das suas vidas para cuidar deles. Cobrando uma conta, né? Eu sempre falo isso aqui. A rejeição, ela tem uma questão muito própria que atrapalha, como eu falei mais cedo, né? A rejeição está relacionada com o nosso pertencimento, com a nossa sensação de pertencermos a esse mundo, pertencermos ao nosso sistema, pertencermos ao nosso ambiente de trabalho. Se eu me sinto rejeitada pela minha mãe, ou pelo meu pai, eu trago isso para a minha vida. Eu trago isso pela minha vida, para a minha vida. E aí eu vou transferir essa rejeição para o meu marido. Né? Por exemplo, é muito frequente a gente ver queixas do tipo: ah, minha mãe gosta mais do meu irmão ou da minha irmã. E aí, quando você olha essa mulher se queixando disso, é bem provável que ela também sinta isso em relação ao marido. Meu marido prefere a mãe dele do que a mim. Meu marido prefere a minha filha do que a mim. Percebe como é que essa rejeição, ela é sua? Ela está em você, não está no outro. Está na gente, né? Isso é muito comum. Então, vai mexer com o quê? Vai mexer com a minha autoestima, com o meu alto valor. Eu me senti rejeitado, logo eu não sou nada nem ninguém.
As pessoas não gostam de mim, as pessoas viram as costas para mim, as pessoas me rejeitam, porque eu tive essa percepção lá na minha infância. Eu me senti rejeitada pela minha mãe ou meu pai. E muitas vezes, até hoje, quando eu estou com eles, com um dos dois, eu sinto uma angústia, sinto que não me pertence, que ali não me pertence, não me cabe mais. Sinto que o olhar deles está voltado para os meus defeitos e não para as minhas qualidades. Fica parecendo que eu não tenho qualidades. Eu só tenho defeitos. E essa dor é uma dor muito grande. Essa dor é uma dor que realmente faz a gente sofrer. Porque eu quero muito ser vista, mas eu quero ser vista pelas qualidades que tem, não pelos meus defeitos. E por que isso acontece? Muitas vezes por falta de esclarecimento. Porque muitas vezes a rejeição é pelo seu ato, é pela sua atitude, é pela forma que você está lidando com as suas coisas, né? É pela sua ação, pelo seu comportamento, e não por você. E muitas vezes os pais, principalmente os mais antigos, nos repreenderam de forma que ficava parecendo que cada coisa errada que a gente fazia, aquilo era a gente, não era o comportamento, era eu. E isso dói demais. Quando a gente percebe que a gente não agrada, que a gente está sempre desagradando as pessoas que a gente ama. Quando, na verdade, devia estar sendo percebido por nós e, muitas vezes, né, a forma de falar, não sou eu que sou assim. Foi o meu comportamento. E ainda a gente tem tempo, né? Ainda estamos em tempo de trabalhar isso na gente. E nos nossos filhos. Eu sempre falo aqui a respeito da comunicação não violenta, por exemplo. Os rótulos são muito perigosos, né? Eu lembro que eu contar uma história pessoal, eu sempre faço isso, né? Não se identifiquem, por favor. Eu lembro quando eu era criança, e minha mãe falava muito isso para mim: você não acha nada. Tudo que pede para você, você nunca acha. Você não acha nada. Né? E são coisas que ficam marcadas na nossa vida. E aí a gente precisa saber que a gente faz isso também com os nossos filhos. A gente tende a repetir comportamentos dos nossos pais. Muitas vezes a gente nem se dá conta que está fazendo isso. Né? Então, qual que é o caminho para melhorar essa questão? Qual que é o caminho saudável? Eu não vou falar da pessoa, eu vou falar do comportamento. Eu vou expor o comportamento. E por quê? Porque o comportamento eu posso mudar. A pessoa que sou eu, a minha essência, eu como ser humano, não tem como mudar. Não tem como ser uma outra pessoa. Eu posso mudar meus comportamentos. Então, quando eu acuso, quando eu aponto, quando eu humilho, né, vamos dizer assim, uma pessoa, isso fica muito marcado. Na vida de todos nós. Eu posso falar do comportamento do meu marido, dos meus filhos, do meu irmão, irmã, não da pessoa dele. Isso é não dar rótulos, tá? Isso é não colocar rótulos. Essa dor que a gente sente, com toda certeza, vem desses rótulos que nós recebemos lá atrás, na infância, na adolescência. Tá fazendo sentido para vocês? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá, gente. Vou dar um momento aí para vocês falarem. Querem falar alguma coisa? Ô, Michele, repetir o comportamento até mesmo no relacionamento, né?
Exatamente, exatamente, porque a referência que a gente tem é pai e mãe. Então a gente vai para um relacionamento de casal e aí a gente, né, faz exatamente a mesma coisa que fizeram com a gente lá na infância. Porque eu Exatamente. acho que a gente vem, assim, a gente cresce tomando como verdade tudo que os nossos pais, assim, a identidade deles, tudo. E aí até você diferenciar o que é certo e o que é errado, e aprender na terapia também, você se enxergar, igual, por exemplo, eu aqui falando para as meninas, eu sou uma pessoa muito crítica, muito difícil de lidar, e eu herdei isso muito da minha mãe, sabe? Então, assim, eu levei isso muito pro meu relacionamento. Então, assim, a cada 10 coisas que uma pessoa faz, é muito difícil ver um elogio, eu vejo só crítica. Então, porque eu fui muito criticada, minha infância toda. Então, assim, é muito difícil a gente mudar nós por conta do que a gente recebe a vida toda, né? Isso, sim, exatamente. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Falando isso aí que a Ananda tá falando, é realmente totalmente verdade. E, inclusive, eu não sei se elas têm a mesma sensação. As características que eu adquiri da minha mãe, no caso, são coisas que eu abomino nela. Tipo, que eu não gosto, é coisas que me irritam. E quando eu vejo, me pego fazendo com os meus filhos. Meu relacionamento nem se fala, né? Nossa, piorou. Exatamente. Mas é impressionante isso mesmo. E por que que a gente faz isso? Nós somos 50% pai, 50% mãe, tá? E aí me acompanha aqui para vocês não perderem a linha de raciocínio. Se eu sou 50% pai, 50% mãe, tem algo dela em mim. Tem algo dele em mim. Parte deles em mim. Tanto fisicamente, como nos meus outros corpos, né? Que a gente tem muito aí essa questão da epigenética. A bagagem emocional que os meus antepassados passaram para eles, eles vão passar para mim. E aí, quando eu, de alguma forma, tento excluir, aponto os erros, critico, abomino essa postura dela, né, determinada coisa que ela faz, automaticamente eu estou repelindo uma parte minha. Quando eu condeno, quando eu critico os meus pais, eu estou criticando a mim mesmo. Percebem isso? Eu sou metade pai, metade mãe. Então, essas críticas, elas vêm para mim mesmo. Então, como eu preciso compensar e por amor eu preciso perceber que eles não são tão ruins assim, o que que eu faço? Eu me comporto igual. Eu me comporto igual por amor, por honra, né? Por amor cego. Eu faço exatamente igual, porque não existe nenhuma exclusão que fique sem compensação. Então, eu preciso fazer isso para poder compensar, para poder mostrar para mim mesma, a um nível inconsciente, que os meus pais não são tão ruins assim. Então, eu faço exatamente o que eles fazem. E isso acontece com todo mundo, né? E qual que é o grande segredo? Para que a gente não viva uma vida errando da mesma forma que os nossos pais erraram, né, supostamente. Eu separo o pai e mãe, figura sagrada, né, do pai e da mãe, do comportamento do meu pai e da minha mãe. Eu preciso fazer essa separação. Não é porque ela é minha mãe que ela não erra. Ela é um ser humano.
E esse é um problema também que nós, como filhos, temos, né? Os nossos pais normalmente impõem para a gente certas verdades que fica parecendo que são as verdades absolutas. Que pelo simples fato deles serem nossos pais, eles estão certos. Isso não é verdade, né? Mas quando a gente consegue separar esse comportamento da figura pai e mãe, a gente não vai trazer aquilo para a nossa vida. Né? Por exemplo, a minha mãe fez algo terrível comigo lá na minha infância, adolescência. E hoje eu não consigo perdoá-la, aceitá-la como minha mãe. Eu não estou diferenciando a figura sagrada da mãe do comportamento da mãe. O comportamento dela, de fato, foi horrível. Porém, ela me deu a vida. Existe um sagrado aqui, percebe? E quando eu consigo lidar com isso dessa forma, separando muito bem as coisas, automaticamente eu não vou repetir as coisas que eu tanto abomino nela. Então, as expectativas que a gente gera em relação aos nossos pais são covardes. Porque a gente vê os nossos pais como seres que não podem errar. Essas expectativas são covardes. São seres humanos que talvez entre um erro e outro, né, houve sofrimento, houve arrependimento, existe uma carga energética, existe um karma nessa situação toda. Acompanharam? Tá certo? Então, assim, e mais uma coisa, né? Só para a gente encerrar aqui. O sentimento de rejeição que a gente carrega, o sentimento de abandono e de rejeição, muitas vezes faz com que a gente crie comportamentos contrários ao que a gente quer realmente, em forma de defesa. Por exemplo, eu quero muito ter um relacionamento feliz, mas eu não consigo me abrir de fato, eu não consigo me entregar de fato, eu não consigo confiar de fato, porque eu tenho medo da rejeição. Então, eu estou com uma pessoa bacana, poderia ser diferente, poderia ser feliz aqui, mas eu não consigo, porque o medo da rejeição faz com que eu me sabote, faz com que eu crie situações, faz com que eu tenha comportamentos que vão me levar para fora desse relacionamento. E a gente faz isso nas relações de trabalho, né? A gente faz isso nos nossos empregos, a gente faz isso com as pessoas que a gente ama, com os nossos filhos, com os nossos parceiros, com os nossos amigos. Já que eu sou, né, aí vindo para a postura de vítima, eu sou o coitadinho, eu sempre sou rejeitado, ninguém nunca fica aqui comigo mesmo, sempre estão me virando as costas, então eu vou agir assim, eu vou tocar né, para que isso acabe logo de uma vez, para que eu não me sinta rejeitada, para que eu não me apegue, para que antes ele sofra do que eu. Então eu crio uma série de estratégias mirabolantes, muitas vezes inconscientes, que vão me retirar, vão me cuspir para fora desse relacionamento. Faz sentido? E aí, eu quero que vocês fiquem com essa reflexão, tá? Quero que vocês, por favor, convidem pessoas para participar dessa nossa aula. Quero que vocês me deem aí o feedback de vocês. Foi legal, não foi? Tá cansativo, tô ficando com sono, quero participar mais.
Tem alguma coisa de diferente que a gente possa fazer? Fala aí para mim que eu tô aqui, sou todo ouvidos. Tá atendendo bem as expectativas de vocês? Para mim tá excelente. Sem nada a reclamar nem acrescentar. Que bom, maravilha. Maravilha. Então é isso, né? Eu quero que vocês pensem um pouco a respeito desse exercício que a gente fez, tá? Para que eu seja verdadeiramente feliz, eu deveria. E esses deveria, né, que a gente coloca, no fundo, essa frase, ela está escrita de forma errada, tá? A frase, ela é a seguinte, eu quero que vocês anotem aí também. Para que eu seja amada, me sinta verdadeiramente amada e aceita, eu deveria. E esse deveria, ele vem lá da sua infância. Eu deveria ser mais obediente. Eu deveria ser mais atenciosa. Eu deveria ser mais estudiosa. Eu deveria me cuidar mais. Eu deveria ser mais bonita. Eu deveria ser mais magra. Eu deveria ser mais gorda. Eu deveria estudar para ser uma pessoa rica. Eu deveria ser uma mulher bem-sucedida para as pessoas me amar, para o meu parceiro me amar, para eu não depender de ninguém. Eu deveria muitas coisas. Eu quero que vocês passem essa semana pensando quais são os deverias que impedem vocês de caminhar. Eu deveria ser mais pura, né? Existe muito essa questão lá do sexo, da virgindade, do proibido. Eu não deveria ter feito alguma coisa. Se eu não tivesse feito X coisa, talvez eu fosse mais feliz hoje. Eu quero que vocês fiquem com essa reflexão. Eu quero pedir que vocês também, né, se for possível, me passem questões de vocês, porque aqui é o momento da gente resolver essas questões, tá? Podem ficar tranquilas, né? Porque eu posso, se vocês... não tem problema, pode expor, eu vou expor e a gente fala por aqui, a gente conversa. Mas, eu queria que você abordasse tal tema, meu caso é esse, mas eu não gostaria que você expusesse o meu nome. Pode me chamar, a gente conversa e aí na próxima aula a gente aborda o seu assunto, o seu caso, tá bom? Lá no Facebook, naquela página, eu vou continuar fazendo as postagens. Não fiz esses dias para essa aula, porque fiquei realmente muito enrolada. Mas para a próxima aula eu vou colocar alguma coisa lá, tá bom? Muito obrigada por vocês todos estarem aqui até agora. Eu espero que tenha sido muito bom para vocês. Espero que tenha dado... Top. Que bom, maravilha. Espero que tenha dado para vocês aproveitarem bastante. Porque eu Foi ótimo, aqui. Michele. Com você, a cada momento é um conhecimento novo, é um acrescentar para mim, com certeza. Que bom, fico feliz. Muito obrigada, tá? Um beijo para vocês. Bom fim de semana já, né? Que amanhã já é quinta-feira. É verdade. Beijo para vocês. Tchau, Michele. Um beijo. Tchau, beijo. Tchau.